Olá, bom dia. É sempre muito bom podermos começar nossas manhãs buscando refletir um pouco sobre algo que nos renove nossas predisposições boas diante da vida e algo que nos convida, né, a uma mudança real da nossa postura diante dos desafios que encontramos na vida. Porque uma coisa que eu tenho refletido muito é que nós vivemos num momento em que nós falamos muito, mas nós ainda vivenciamos muito pouco aquilo que a gente fala. E a vida requer de nós a coragem para executarmos aquilo que a gente traz de melhor dentro de nós. De nada adianta o homem ter um bom conhecimento teórico sobre as coisas se ele não consegue vivenciar e exercitar tudo isso, colocar em prática tudo isso no seu dia a dia. E esse é um grande desafio para todos nós. E é esse convite que Joana de Ângeles nos faz no livro Um Homem Integral. No capítulo 20, ela fala sobre a tragédia do cotidiano. E qual é essa tragédia que Joana nos traz? Ela começa a falar justamente da questão dos nossos conflitos psicológicos, porque ela diz que o homem moderno ele está ali envolto num sentimento de aturdimento, de instabilidade emocional, de insegurança pessoal, que nos leva a uma espécie de perda do senso trágico. Como nós temos excesso de informação, informação esta que nós não damos conta de processar em profundidade, de entender, a gente fica na superfície das coisas. A gente não entende nada em profundidade. E aí, isso acaba gerando em nós aquele comportamento onde nós vamos passar a transferir para indivíduos imaturos portadores também de fragilidade psicológica, algumas daquelas nossas necessidades, né, que nós temos, e aí isso acaba levando ainda mais potencialmente aos nossos conflitos existenciais. A gente, pouco a pouco, acaba por levar ao desaparecimento daqueles mitos ancestrais individuais, e a cultura devoradora, ela vai investir contra os outros, os coletivos, que acaba por nos levar a ficarmos desprotegidos das nossas crenças, que são, em verdade, apoios psicológicos que nos sustentam diante da vida. A fé cega, que foi substituída pouco a pouco pela ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos nos quais se sustentavam os homens, mas, por outro lado, apresentou outros igualmente frágeis, que novamente sofrem a agressão dos valores contemporâneos. A consciência coletiva, que é herdeira, né, do choque dos opostos, do ser, do não ser, da coragem, do medo, do homem, da mulher, não sobrevive sem a segurança mítica. Os seus arquétipos, multimilenarmente estruturados na convicção mitológica, alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados, porém sobreviventes, na sua profundidade psicológica, a todos os golpes mortais que lhe foram desferidos através dos tempos. Ressuscitam, não obstante, disfarçados em novos modelos, porém ainda dominadores, prometendo glórias e castigos, prazeres e frustrações aos seus apaniguados, conforme o culto que deles recebam. Assim, ao lado da violência que se espraia dominadora, sejam religiões apressadas, salvadoras, na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento. E é por isso que nós vemos nascer igrejas, templos que prometem a salvação, que dizem que as pessoas vão chegar lá e serão salvas, esquecendo o homem, que todos nós somos seres espirituais, que fomos criados
simples e ignorantes, e que a nós foi ofertado o livre-arbítrio para que pudéssemos fazer as escolhas em nossas vidas que vão nos propiciar um maior crescimento. É dentro desse cenário que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar os Espíritos dizendo a Kardec que nós todos vamos precisar nos desenvolver no aspecto moral e intelectual. E que o aspecto intelectual, por mais que várias vezes ele vá à frente do aspecto moral, ele é importante porque justamente ele auxilia no que o indivíduo consiga ter mais lucidez diante das suas escolhas e fazer um bom discernimento entre o bem e o mal. A grande verdade é que a autorrealização que se cria pelo fanatismo, e que é o que Joana chama dessa tragédia contemporânea, isso acaba por manter os bolsões da miséria socioeconômica, porque, uma vez assim, o indivíduo não trabalha aquele idealismo que jaz latente em todos nós. E é importante que esse idealismo seja trabalhado a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual na realização pessoal e felicidade na Terra mesmo. De certa maneira, quando se arrebanham essas multidões para essas crianças salvadoras, a gente diminui, de certo modo, o volume da violência, mas o que a gente vai perceber é que irrompe paralelamente, porquanto sem o mito da salvação pela fé, essa potencialidade seria canalizada numa direção de uma agressividade destruidora. Agora, a agressividade salvacionista que dá lugar, embora os prejuízos éticos e sociais que engendra, acalma os conteúdos psicológicos, desviando os sujeitos dos crimes que poderiam cometer. Então, não são raros aqueles casos que a gente escuta assim: o fulano de tal era traficante, agora ele foi para a igreja, ele aceitou Deus, ele mudou. Fulano de tal era isso, agora foi para a igreja, aceitou Deus e mudou. O mito da violência, nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômica e moral, e graças muitas vezes à eclosão do uso de drogas, né, de forma abusiva, engendra o símbolo da força, do poder, do estrelismo, no campeonato da aventura e da bravata, exibindo as anças atávicas da animalidade primitiva ainda predominante no homem. Toma-se pela força o que poderia ser dado pela fraternidade, através do equilíbrio da justiça social e dos direitos humanos, em solidário empenho pela promoção dos indivíduos, dignos de todos os direitos à vida que apenas alguns desfrutam. A tragédia do cotidiano vai se apresentar, então, nas mil faces da violência que se mescla ao comportamento geral, muitas vezes disfarçando-se até em formas de submissão rebelde e humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes, o dorso desprotegido dos mais fracos. Os conteúdos psicológicos, que são mantenedores do nosso equilíbrio, fragmentam seu choque do cotidiano agitado e desestruturam o homem que se é selvagem ou foge para a furna sombria da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. A verdade é que um homem que busca maior profundidade na sua existência, ele tem um pouco de dificuldade de fazer parte de determinados grupos sociais. Um bom exercício que a doutora Lucilena Galvão nos propõe é que nós possamos, por exemplo, tirar um horário, domingo de manhã, um sábado pela manhã, para que possamos assim, irmos sozinhos a um parque, fazer uma caminhada. E ela diz que a gente possa, pouco a pouco, ir ouvindo, né, as conversas, os comentários, em silêncio, sem julgamento. Mas ela diz que a verdade é que quando a gente se propõe a essa atividade, a esse exercício, a gente vai perceber que muitas das conversas que acontecem nesses ambientes, em sua grande maioria, pode-se afirmar que mais de 90%, são conversas sem profundidade, superficiais,
apenas na manutenção ali do bem-estar social. Na verdade, é que a gente não lida mais em profundidade com os nossos vínculos sociais. E aí a gente acaba tendo relações igualmente superficiais. Os conteúdos psicológicos, que são mantenedores do equilíbrio, eles muitas vezes vão se fragmentar diante desse cotidiano que é muito agitado que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa da convivência do grupo social, mas que a gente precisa de um grupo social que nos traga profundidade, diálogo, que não seja um grupo, né, superficial, interesseiro e despreparado para a conjuntura vigente, como nos adverte Joana de Ângeles. Muitas vezes, diante desse grupo social que só trabalha dessa forma desestruturante, os indivíduos acabam por fracassarem ou se tornarem enfermos, atritam ou debandam enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices dos males feitos, as perseguições da inveja, do ciúme e do despeito. As pessoas dizem, mas fulano era invejoso. Mas a verdade é que quando a gente olha muita inveja no outro, é porque a gente deve ter na gente também, não é verdade? Aquilo que me incomoda no outro, normalmente é um espelho daquilo que eu sou, daquilo que eu vibro, daquilo que eu penso. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que muitas das vezes é uma situação, né? De você não encontrar profundidade, não encontrar conexões que sejam reais, fortes e verdadeiras, que acaba fazendo com que você não tenha, né, maturidade psicológica para o trato com as questões do dia a dia, você não traz lucidez para as situações do dia a dia e você acaba se tornando uma pessoa enferma, né? Muitas pessoas acabam por buscar, né, e saem para busca de perseguições, né? Quando acontecem determinadas situações, busca-se o mal-fazer, campeiam-se as paixões inferiores que são pertinentes ao homem, ainda no estágio infantil da sua evolução, sem que para isso seja mal. A sua aparente maldade resulta dos instintos agressivos ainda não superados, que vão predominar na natureza animal em detrimento da natureza espiritual. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos encarnados. Nós precisamos entender que nós não devemos mais nos comportar como os animais, que são movidos pelo instinto. Nós já temos consciência e nós precisamos utilizar essas ferramentas que nos foram ofertadas com sabedoria. Então, em toda e qualquer tragédia do cotidiano, o que nós vamos perceber e que Joana vai trazer para nós nesse capítulo 20 é que vão ser ressaltados os componentes psicológicos encarregados da desestruturação do homem. Nesse processo de individuação para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar paz, saúde e realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência não competitiva. No entanto, uma convivência cooperativa. E é esse o desafio que nós trazemos nessa manhã, que a gente possa entender que nós somos seres espirituais numa passagem da Terra, e não seres, né, da Terra com uma vivência espiritual. E qual é a diferença disso? Quando eu me coloco como ser espiritual numa vivência na Terra, eu entendo que a Terra é um momento, é um processo, e que eu tenho algo muito maior que eu preciso seguir. Eu tenho uma trajetória para seguir, então eu preciso ter muito cuidado com essa minha atual existência, com os meus limites, com as minhas potencialidades, com as oportunidades que se apresentam para mim. E eu, com isso, eu passo a ter lucidez diante dos fatos, prudência para analisar as situações que me ocorrem. Então, quando eu penso o contrário, né, que a vida material é prioritária, eu me distraio nas questões da matéria e esqueço de trabalhar essa essência divina que há dentro de mim.
Então, eu vou aceitar uma religião que chega para mim e me diz que vai me dar um bem eterno, que vai acabar com as minhas dores naquele momento. E aí, imatura, né, de forma imatura, eu vou aceitar isso, mas vai chegar um momento que aquilo não vai me preencher mais. Porque eu como vou começar a perceber que a lei de Deus ela está escrita onde? Na nossa consciência. E nós vamos começar a perceber que as situações que acontecem na nossa existência são reflexo nada mais, nada menos do que das escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida. Então, nós precisamos ter equilíbrio, serenidade, prudência, caminharmos, seguirmos com coragem e fé, entendendo que tudo tem um tempo na natureza, que a natureza não dá saltos. E como obra dessa criação, nossa evolução também não dá saltos, mas é preciso que ela seja constante, contínua, que nós acordemos a cada dia com essa vibração, com essa sintonia, né? Não são aquelas pessoas, né, as de maior destaque, as mais brilhantes, as mais inteligentes, que normalmente realizam os grandes feitos. Pelo contrário, grande parte das grandes realizações foram feitas por pessoas que foram constantes na sua decisão de ir em busca de algo maior para as suas vidas. Então, uma renovação íntima, ela requer isso, persistência, coragem, um pouco a cada dia. Muita paz para todos. Vejo vocês na próxima terça-feira para continuarmos estudando o homem integral. Que Jesus os abençoe. Muito amor, muita harmonia.